Graça e paz, nesta manhã linda e maravilhosa, 1º de setembro de 2023, o Evangelho da graça de Deus é o poder, e o poder desse Evangelho está dentro de nós, não está só dentro de mim, está dentro de todo aquele que crê. Agora, esse conhecimento que Deus me trouxe, há 20 anos atrás, muitos não terão, e hoje não tem. Por quê? Porque é a revelação de Deus para o nosso coração. Então eu não preciso de muita coisa, apenas de crer, sentar e ouvir Ele falar ao meu coração, que me ama e nunca me abandona, que eu posso ler toda a palavra de Deus e reter para mim aquilo que é bom, porque Ele está morando no meu coração. Ele faz morada aqui, não faz morada aí, mas temos que entender o Evangelho para sair da mão de homens este que inventam muitas coisas. É só ler e entender que a graça está dentro de cada ser. Que possamos ter uma sexta-feira abençoada pelo Pai, graças a Deus. Então, meu amado irmão, nesta manhã Deus preparou para mim uma mesa maravilhosa, Depois de muito sofrimento lá atrás, na juventude, adolescência, eu no Maracanã, em 1971, com 172 mil pessoas lá dentro daquele Maracanã. Se lá houvesse uma catástrofe, eu estava lá dentro. Eu não estaria aqui hoje. Todos ali morreriam, E o mundo continuaria, porque o mundo não vai parar, porque morreu 100 ali, ou 500, ou 1000. Não, o mundo, a Terra, ela continua. As pessoas continuam casando, namorando, sorrindo, chorando, sofrendo e se alegrando. Mas com a palavra de Deus, aqueles que entendem a palavra de Deus, aqueles que não entendem, sofre, No tempo de Deus, as pessoas vêm a falecer e desce o pó. Se tem um Espírito Santo dentro dela, volta para Cristo. E se não tem, desmancha, como aquele primeiro ladrão da cruz. Ali foi uma semente que não vingou. Ele desceu à sepultura e virou pó. Como todos os corpos que nós temos aqui, biológico, vai descer o pó. Então, eu estava lá. O Botafogo, naquela época, em 71, com o empate, ele seria campeão. Então, o sofrimento foi dobrado. Por quê? Aos 45 do segundo tempo, o time do Botafogo levou um gol. Aí, meu amado, eu já sofri de dor de cabeça constantemente. A dor de cabeça tomou conta de mim naquele jogo ali, que eu não suportava mais nada. Então, só melhorava quando chegava em casa. Aí que eu descansava a cabeça e, tinha aquele momento bom e depois futebol de novo. E aquilo foi um sofrimento constante. Hoje Deus me ensina, de 40 anos para cá, depois que eu passei pela enfermidade, como eu devo sentar e ver as coisas com os olhos do Pai no meu coração, sem nenhum sofrimento, graças a Deus. Isso já dura 30 anos. Então aqui Deus preparou para mim uma mesa, para que eu possa viver aqui feliz, contente e sem temor do mal. Deus preparou uma mesa para mim diante dos meus adversários. Ele falou assim: eu sou contigo, nunca e jamais te deixarei. Eu tenho muito povo nesta cidade, a você o evangelho revelei, não com sabedoria desse mundo no qual eles estão, mas é na sabedoria de Deus revelada ao meu coração. Não faça da minha casa um comércio que eu não ensinei. A graça é de graça, eu, Jesus Cristo, autorizei. A minha casa é espiritual, essa é a minha casa de oração. Lê toda a minha palavra, mas retém tudo aquilo que é bom. Então, meu amado, a mesa para mim está repleta de amor, de perdão, de paz, de alegria, de mansidão, domínio próprio, paciência, longanimidade, para que eu possa amar a todos em espírito
e em verdade. Então aqui 13:4 de Hebreus. Vamos começar por aqui. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Aqui a transição da lei para a graça. Haveria um julgamento na cruz para os judeus, para o povo de Israel, não para nós. Nós aqui, o que plantarmos de errado aqui, nós colhemos. O céu e o inferno. Céu direito, inferno esquerdo. Mente carnal e mente espiritual. Temos que ter a mente de Cristo para entender as mensagens que o Espírito Santo nos revela nesta manhã de 1 de setembro. 5. Seja a vossa vida sem avareza, contentai com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. 6. Assim afirmemos afirmadamente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei o que poderá me fazer o homem, porque eu sou um homem espiritual. As coisas terrenas para mim não tem, eu não tenho essa visão de nada terreno. Tudo aqui é espiritual. Nada contra os adoradores que adoram alguma coisa que não seja o Deus, porque é se apoiar em algo para poder chegar até Deus. Não, Deus chegou até nós, e aqui Ele está para nos ensinar a palavra da justiça, da verdade, do amor e do perdão. Então aqui 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 16. Regozijai-vos sempre, 17. Orai sem cessar no Espírito, tá? É no Espírito essa oração. Nós sentados, andando, em pé, nós falamos com o Senhor, dentro de nós. 17. Orai sem cessar. 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 19. Não apagueis o Espírito, né? Tem que estar sempre aceso com a palavra do Pai no nosso coração. 20. Não desprezeis os profetas. Os profetas quem são? Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel. Da cruz para cá, não tem profeta, não tem apóstolo, não tem pastor. Não tem padre. Por quê? Ele falou, vai ter só um pastor e uma só igreja. Por isso ele é o cabeça de toda a igreja, que somos nós, né? Aqui tem um corpo de Cristo. Todos nós somos o corpo dele. Por isso que a salvação já foi feita por ele. Todo aquele que crê está salvo nele. Pela graça sois salvos mediante a fé. Não vem de vós, é um dom de Deus, não por obras da lei, para que as pessoas não se gloriem. Por quê? Se apoia no jejum de Daniel, se apoia no monte, se apoia em água após oração, se apoia num lenço ungido, alguma coisa que o pastor ungiu, uma chave de cera, uma chave de papelão. Não, a chave você tem no teu coração, que abriu a porta e você entendeu o amor e o perdão. Então, no 21, julgai todas as coisas. O homem espiritual julga todas as coisas. Para quê? Para discernir a palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, do 12 a 16. Por isso, ele nos deu a mente de Cristo para analisarmos a palavra em espírito e em verdade. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. 22. Abstendo-vos de toda forma do mal, fazer só o bem e sem olhar a quem. Então, aqui 18 de Atos, versículo 8. Porque Paulo, quando começa a pregar a graça, né, traz conflito no livro de Atos. Fizeram um jejum para matar o apóstolo Paulo, porque ele veio com a graça. Paulo queria que todos que lá estavam, né, em Roma, ali na igreja de Coríntios, de Éfeso, que todos entendessem a graça, os judeus, né, que não tivesse só o zelo, mas tivesse conhecimento da palavra de Deus, porque Paulo gostaria que ele se apostatasse da lei de Moisés e entendesse a graça. Mas só que Paulo foi escolhido no caminho de Damasco, Atos 18. Paulo, você é para mim um instrumento que eu enviei para o gentio, para tirar o meu povo que está nas trevas, para a maravilhosa luz, que é Colossenses 1,13. E 2 Coríntios 12:1, Paulo foi ao terceiro céu e ouviu palavras inefáveis do Pai, que é o homem hoje, debaixo da graça. Muitos não podem referir, porque não entraram pela porta. Você é um abençoado, você é mais que vencedor, você é a propriedade de Deus, você é a menina dos olhos dele. Você nasceu da água do Espírito, para entender essa mensagem aqui, em Espírito e em verdade. 8. Mas Crispo, o principal,
da sinagoga creu no Senhor, com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. 9. Teve Paulo durante a noite uma visão, que o Senhor lhe disse, não temas. Pelo contrário, fala e não te cala. Eu aqui não posso me calar, eu tenho que falar a verdade em espírito, em amor e amor para um coração, para que as pessoas saiam da lei e venham para a graça, porque a graça é de graça. Romanos 5,5. Né? A graça, eu vou ler daqui a pouco, Romanos 5,5. 10. Porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer mal, pois tenho muito povo na cidade. 11. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Ele não ensinou a oração, né? Ele ensinou a palavra de Deus, em espírito e em verdade, para que as pessoas lá entendessem que a graça de Deus basta para todos nós. A graça revelada ao nosso coração é o amor e o perdão, é a palavra em espírito e em verdade. Aqui Romanos 5,1, justificado, pois mediante a fé, temos paz para com Deus, por meio de quem? Nosso Senhor Jesus Cristo. 2. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé, não pela oração, pela palavra e pela fé. A oração ajuda, mas em espírito e em verdade, pela fé. E esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamos na esperança da glória de Deus. 3. E não somente isso, mas também nós gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. 4. E a perseverança é experiência, e a experiência é esperança. 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado de graça. De graça, eu ganhei de graça e eu passo para você. Por isso que eu divido a palavra de Deus com muitos. Eu não aprendi isso há 20 anos e guardei no meu coração, não. Eu fui passando adiante para que Deus possa, nesta manhã, abençoar a todos, como Ele já abençoou. Como fala Gálatas 3,9. Os da fé é que são abençoados, o crente é bom. Então, faça da casa de Deus, hoje casa de negócio. Ele não ensinou fazer casa de negócio na casa dele. A nossa casa é casa de oração, onde que você fala de Deus, fala do amor e fala do perdão. Confesse com a tua boca que Ele é o Senhor e tudo você consegue, porque Ele tem um verdadeiro amor aqui dentro do teu coração. Marcos 11, versículo 15. A purificação do templo. O nosso templo que está purificado, porque Ele, com uma só oferta, nos aperfeiçoou para sempre. Hebreus 10, 14. E foram para Jerusalém, entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. 16. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Utensílios são objetos que as pessoas hoje usam na casa de Deus. A minha mãe lá atrás, eu com 10 anos, colocava aquele objeto, que era um copo cheio d'água, em cima do rádio, na oração da Ave Maria, e nós tomávamos aquela água depois da oração. Como hoje, o pastor faz a oração e você bebe aquela água. Só que aquela água ali é água da SEDAI, é do poço. Ela não está ungida pelo Senhor. Ele ungiu você, aqui dentro do teu coração, para que você possa ouvir boas novas, que é Isaías 61 em diante. Então, no 17 também, os ensinava e dizia, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, aqui nação de Israel, lá o povo judeu, só que aqui, em Espírito e Verdade, com o Espírito Santo em nós analisamos a palavra de Deus, separamos a graça e pregamos a graça, só que a lei ficou na cruz, não passou para cá, para que eu não engane ninguém, com palavras que são fracas e são pobres, não é da graça, é da lei de Moisés, por isso ficou na cruz, para que você possa entender hoje o amor de Jesus. E a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Vós, porém, o tem transformado em covil de salteadores. Salteadores é aqueles que roubam. Roubam a palavra de Deus, adultera. Então, se você for ler Romanos, capítulo 7, do 1 em diante, você vai ver que ali você está adulterando a palavra de Deus. Você está com dois senhores. Você está com morto e está com vivo. A lei morreu para que a graça pudesse
ficar aqui no nosso coração e para sempre. A salvação é garantida, o pecado foi abolido, a justiça já foi feita por todos nós. Estamos aqui reinando em vida, em perfeita vitória, que é Romanos capítulo 5, 18. E os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, querendo matar, mas ele morreu no tempo dele. Ele determinou o tempo que ele iria passar pela cruz e voltaria trazendo esse amor do Cristo Jesus para o nosso coração, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Oh, meu Deus! Deus preparou uma mesa para mim diante dos meus adversários. Ele falou assim: eu sou contigo, nunca e jamais te deixarei. Eu tenho muito povo nesta cidade, o evangelho para você eu revelei. Então, meu amado, evangelho são boas novas. Romanos capítulo 1, versículo 1, Deus separou Paulo para o evangelho, não separou Pedro, nem Tiago, nem João, porque eles foram para o judeu e Paulo para o gentio. E 2,16 de Romanos, ele falou: no dia em que Deus julgar em Cristo Jesus o seguinte dos homens, em conformidade com o meu evangelho. Então Paulo tinha um evangelho, ele foi apóstolo, mestre e ensinava a palavra em espírito e em verdade, como é que nós ensinamos hoje, na graça, no amor, no perdão do Senhor. Obrigado por essa manhã de 1º de setembro, que nós temos um mês aqui farto de bênção sobre bênção nas nossas vidas. Graças a Deus. Obrigado, Senhor.